Em 1 Samuel, capítulo 5, eis o que diz a palavra do Senhor. 5, de 1 a 12. Todo o capítulo. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, e eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A arca de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Ora, enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Seca-se a erva e cai a sua flor. A passagem imediatamente anterior a esta trata sobre a batalha entre os filisteus e os israelitas, assim como trata sobre a tragédia descrita pela esposa de Finéias, resumida com as seguintes palavras. 1 Samuel 4, 21. Foi-se a glória de Israel. Em que contexto, em que circunstâncias a esposa de Finéias proferiu essas palavras? No contexto em que Israel tinha ido pela segunda vez a guerrear os filisteus. Primeira vez foi derrotado Israel. Segunda vez, não somente Israel foi derrotado, a arca foi tomada e os filhos de Eli haviam morrido, inclusive Finéias. Ao correr alguém para contar o que havia acontecido, as tragédias, o terror que havia se abatido sobre o povo de Deus, a esposa de Finéias disse: foi-se a glória de Israel.
A arca havia sido levada, a arca que simbolizava a presença de Deus. Muitos homens haviam morrido, havia muitos órfãos, muitas viúvas, terror, tristeza, desolação. E nesse contexto que ela, com um filho para dar à luz, diz: foi-se a glória de Israel. A arca foi tomada e levada para a casa de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. Há um simbolismo aqui. Já que a guerra, a batalha era entre os israelitas e os filisteus, uma vez que os israelitas, o povo de Deus, foi derrotado, e uma vez que os vencedores foram os filhos de Dagom, os que serviam aquele falso deus Dagom, o que é que isso lhe diz? Como interpretaria isso? Quem quer que soubesse da história diria que o Deus dos filisteus venceu o Deus dos israelitas. Vocês perceberam isso? Deu para captar, deu para ter essa ideia, ainda que seja uma ideia falsa, é isso que à primeira vista se imagina. E foi o que houve aqui. Simbolicamente, a arca que representava a presença de Deus foi levada para o templo onde Dagom era adorado, o troféu. Aqui está o troféu, uma arca enorme, com 2 querubins, as aves que tocavam, a tampa da propiciação, todo um simbolismo foi levado como troféu para o templo de Dagom. É como se o Deus de Israel tivesse sido vencido, derrotado. O que é que você deve enxergar aqui? Você deve enxergar uma batalha espiritual. Batalha entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. Entre o Deus de Israel e Dagom. Entre os que dobram os joelhos diante do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e os que se dobram diante de um ídolo. A batalha espiritual que houve naquela época, que nós vemos na época do profeta Daniel, que nós vemos lá no penúltimo livro da Bíblia, o de Judas. É a mesma batalha que acontece hoje em Feira Nova, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre os anjos eleitos e os demônios, os anjos caídos, entre o Deus Santo e Todo-Poderoso, o Deus puro, e os ídolos que seguem essas pessoas que agora estão ou na bebida, ou na prostituição, ou nos campos de futebol, ou entregues à tristeza, à desolação. É a mesma guerra, não se enganem, é a mesma guerra, a mesma batalha, os mesmos agentes envolvidos. Se não, ou se você tem dificuldade em acreditar nisso, por que é que há tantos suicídios aqui? Por que é que há tanta gente devastada? Por que é que há tantas pessoas perdidas? Por que é que há tantas pessoas desanimadas? Tantas pessoas desesperadas? Tanta gente angustiada? Tanta gente que podia estar servindo a Deus e não está. Com esforço, não só aqui, em Limoeiro, em qualquer outro lugar. Em Limoeiro podia contar várias histórias, podia dar vários exemplos dessa luta de Satanás, que quer destruir a igreja, que quer causar confusão entre os crentes, que quer afastar as pessoas do Cristo, que não quer um testemunho da verdade bíblica de que Jesus salva. Há as igrejas que Satanás tolera, que ele permite. Mas qualquer igreja que pregue o Evangelho, essa vai sofrer, vai ser alvo dos dardos inflamados do maligno, que vai fazer de tudo para acabar, para destruir, para desfazer, para separar as pessoas que estejam envolvidas
é anunciar o Evangelho de que só há salvação em Jesus, de que nele há mudança de vida, a razão objetiva para existir nesse mundo. Então, Dagon foi levado para a arca foi levada para o templo de Dagon. E o que aconteceu? O que aconteceu é que de manhã, observe o versículo 3, quando alguém foi inspecionar o templo, Dagon, aquela estátua estava caída, com o rosto no chão. Agora imaginem a reação de quem quer que tenha escrito esse livro. Quer tenha sido Samuel, outra pessoa. Imagine o sorriso no rosto. E talvez o sarcasmo. Quando escreveu que o Deus dos filisteus precisava de ajuda humana para se levantar. Imagine a humilhação. Veja o versículo 5. Dagon foi humilhado em sua própria casa. Agora, vocês entendem melhor aquele texto dos evangelhos em que o nosso Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Em relação ao inferno se menciona as portas do inferno. Quem já se viu atacar com uma porta? O que é que significa? Significa que quem está no contra-ataque, quem está na ofensiva, é o reino de Deus. São os filhos de Deus. São os soldados de Cristo. São eles que estão no contra-ataque. Foi o que houve aqui. As portas do templo de Dagon não resistiram contra o poder de Deus. Não foram fortes o suficiente para suportar o poder de Deus. Na casa de Dagon, Dagon foi humilhado. Versículo 5. O que é espantoso em tudo isso é que esse acontecimento não foi suficiente para abrir os olhos dos filisteus. De forma que eles vissem aquilo, enxergando o que havia acontecido, eles percebessem quão ridículo, quão tolo era adorar uma estátua, e se voltassem para Deus. Eles deveriam ter concluído que a idolatria é irracional, que homens e mulheres que se dobram diante de ídolos são tolos. Mas eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Observe novamente o versículo 3. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Pegaram o ídolo, uma estátua que caiu, de rosto no chão, quebrou-se praticamente toda. O que eles fizeram? Eles a ajeitaram, eles a pegaram e a colocaram no seu lugar. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas servindo ídolos, sabem que eles não prestam, sabem que eles não têm poder, mas continuam levando as suas estátuas para a procissão, ou ainda que não idolatrem imagens de escultura propriamente, tem outros ídolos nos seus corações. Tem as suas celebridades, tem aquelas coisas que estimam tanto, ao ponto de as colocarem no lugar de Deus. Homens e mulheres, e a grande parte da população de Feira Nova não quer abrir mão dos seus ídolos. Eles preferem pegar aqueles ídolos frágeis, ridículos, estúpidos, e colocarem no centro da adoração das vidas deles e da adoração que vão prestar. As pessoas veem o poder de Deus, mas não querem aceitar o poder de Deus. Sabem que Deus é poderoso, mas não querem aceitá-lo. E fazem de tudo para se livrar de Deus, enganando-se. As pessoas dessa rua, da próxima, as que moram nos sítios, as que moram na cidade, estão se enganando. Para não adorar a Deus, para não prestar-lhe culto,
alguém tente se enganar. Elas preferem viver nas trevas. Então, o que houve foi que o povo, os filisteus, decidiram levar a arca de Asdod para Gade, versículos 7 e 8. Não creram no poder de Deus, não o aceitaram e fizeram de tudo para se livrar dele. Nós não o queremos. Isso deve nos lembrar o que os gadarenos fizeram no Novo Testamento, quando Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem que andava pelas catacumbas, que sendo preso por correntes, era tão forte, um poder sobrenatural, uma força de demônios, ele rompia as correntes. As crianças tinham medo de passar por perto dele. Os pais diziam, não vão naquela direção, não caçem por ali, porque aquele homem vai pegar vocês, vai esmagá-los, vai matá-los. Todos tinham medo. Mas Jesus expulsou uma legião de demônios deles. Quando o povo foi chamado a observar, o povo chegou, as pessoas viram aquele homem conversando de maneira lúcida. Ele não fazia aquilo. Eles ficaram espantados. Mas quando um dos chefes da legião, sabendo quem Jesus era, Filho de Deus, pediu que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos e caíram de despenhadeira abaixo. O povo, sabendo disso, os gadarenos, eles foram a Jesus. E o que eles disseram? Senhor, tu és poderoso, nós vamos nos prostrar diante de ti e prestar-te culto. O que eles fizeram? Foi isso que eles fizeram? Não. Eles disseram, afasta-te dos nossos termos. Foi o que os filisteus fizeram aqui. Nós não queremos a arca de Deus. Nós não queremos a presença do Senhor conosco. Você conhece alguém que tem dito isso para si mesmo? Eu sei que Deus é verdadeiro, mas eu não vou me dobrar diante dele. Eu não vou reconhecer a sua majestade, a sua sublimidade. Eu não admito que ele seja a vida, que Jesus seja o caminho, que ele seja a verdade. Pessoas fazendo isso. Por que é que elas fazem isso? Porque elas estão cegas. Porque o Deus deste século, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, cegou o entendimento delas. Você já foi liberto? Ou você ainda está cego por Satanás? Você já enxerga que Cristo é o único caminho, não é apenas mais um caminho, porque você não vai ser salvo fora de Cristo. Ele é o único caminho. Ele é exclusivo. Você já recebeu a sua salvação? Já colocou a sua fé nele? Crianças, Jesus é o Senhor e Salvador de vocês. Mas vejam, irmãos e irmãs, a história prossegue. Nos versículos 7 e 8, quiseram se livrar da arca de Deus. E uma vez que a mesma coisa aconteceu também em Gat, os moradores de Gat também quiseram se livrar da arca de Deus. Observe o versículo 9. Os moradores daquele lugar fizeram de tudo para se livrar da arca. Eles a levaram a outro lugar. Versículo 10, para onde eles levaram a arca? Eles a levaram para um lugar chamado Ecrom. Mas os moradores de Ecrom também não quiseram ficar com a arca. Versículo 11. A gente já foi para Surubim. Em Surubim não quiseram ficar com a arca. Nós fomos para Limoeiro. Em Limoeiro não quiseram ficar com a arca. Será que Feira Nova vai querer ficar com a arca? A arca não precisa ir para Passira, para ir para a Lagoa de Itaenga, não precisa sair daqui. Sobre a nova aliança. O convite do Evangelho é para todos, não importa o lugar.
para o universo. Onde quer que haja pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Até os confins da terra, como disse o Senhor Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas, irmãos e irmãs, a grande lição desta passagem é a seguinte, para não ficar vago, para que todos peguem a ideia. A grande lição é esta: Deus se manifesta bem com julgamento. Ele manifesta a sua soberania, a soberania da sua natureza e do seu poder, sem precisar da ajuda dos israelitas. Deus faz tudo isso sozinho. Deus usa meios, Deus quer usar você aqui, mas Deus pode prescindir dos meios, como ele fez aqui no texto. Os israelitas, na sua infidelidade, foram derrotados por Deus. Deus não ia usar pessoas corrompidas, homens e mulheres maus, pessoas que tinham virado as costas ao seu Senhor. Você não quer ser usado por Deus? Deus vai fazer a sua vontade. Como ele disse no livro de Jó, capítulo 42. Bem sei que tudo pode, disse Jó. Bem sei que tudo pode, e os teus planos não podem ser impedidos. Você quer ser usado por Deus? Se você quiser ser usado por Deus, Deus vai usá-lo. Se você, com a sua rebelião, com a dureza do seu coração, não quiser servi-lo, Deus pode usar outras pessoas e Deus pode até abrir mão dos meios, mas a vontade de Deus vai ser feita. O problema é para aqueles que se recusarem a ser instrumentos de Deus, aqueles que relutarem, resistirem à sua vontade. Esses vão ter que prestar contas ao Senhor. Então, essa é a grande lição desse texto. Mas de maneira mais detalhada, em primeiro lugar, o que essa história nos ensina? Essa história nos ensina, primeiro, quem é Deus. As pessoas não sabem. E muitas igrejas não sabem quem é Deus. Muitos que dizem crer no Senhor não sabem quem Ele é. Muitos que professaram fé e até que se dizem reformados não sabem quem é Deus. Essa história aqui do capítulo 5 de 1 Samuel nos ensina quem é Deus. E o que é que esse texto nos fala, nos mostra sobre Deus? Primeiro, nos diz que Deus é poderoso. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo o que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija, e tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Isso é o poder de Deus. Esse texto nos diz que Deus é poderoso. Deus pode levantar doentes, Deus pode levantar os abatidos, Deus pode dar razão para viver para o desesperado, para aquele que acorda de manhã sem saber o que vai fazer, sem ter disposição, sem ter vontade para coisa nenhuma. Deus levanta, Deus dá sentido para existir. Mas além de nos mostrar que Deus é poderoso, esse texto nos diz que Deus é verdadeiro. O que é a veracidade de Deus? A veracidade de Deus é a perfeição do Senhor, em virtude da qual Ele responde plenamente à ideia da divindade. É perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. É isso que quer dizer a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro. No mundo de falsidade, no mundo de mentira, Deus é verdadeiro. Você acredita nisso? Você vive por isso? Você lê a palavra de Deus? Quando a pessoa está aperreada, quando a tribulação vem, a primeira coisa é duvidar da palavra de Deus. Mas outros nem precisa vir à tribulação. Ver se essa recusa em submeter-se a Deus, mesmo em períodos em que está tudo tranquilo, a pessoa está sendo beneficiada por Deus, pela sua graça comum, mas mesmo assim o rejeita. Não vê que ele é verdadeiro. Porque quem quer que saiba que Deus é Deus, tem de servi-lo.
profeta Elias disse para aqueles que estavam titubeando, não sabiam, eles não queriam, creem em Deus, sirvam-no, prestem-lhe culto. Não, nós não sabemos, talvez Baal seja Deus. O que disse o profeta? Parem e pensem, reflitam, vocês estão sendo irracionais, use a cabeça. Se Deus é Deus, vocês têm de servi-lo. Se vocês não o servirem, vocês são estúpidos. Vocês não pensam. Não usam a cabeça. Por isso que ele diz, vinde arrazoais, parem e pensem. Qual é o problema do incrédulo? Qual é o problema da pessoa que está em rebelião contra Deus? É que ela não usa a sua mente. Salomão nos disse isso, no livro de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estamos vivendo no meio de tolos. Quem quer que prefira os seus ídolos, quem quer que esteja vivendo na idolatria, e quem quer que não queira a Deus, quem quer que se considere autônomo e esteja traçando os seus próprios caminhos, é tolo. É assim que Salomão descreve essas pessoas. Além de mostrar que Deus é poderoso, que Ele é verdadeiro, esse texto também nos mostra que Ele intervém. Bom, mas eu não sei a quem recorrer. A minha situação é tão calamitosa. Para onde eu vou? A quem clamar? Esse capítulo 5 diz que Deus intervém. Ele estava presente na criação do mundo, quando o mundo era sem forma e vazia. Ele recebeu toda a autoridade. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. Ele é o Deus da providência. A história da Bíblia é justamente sobre isso. Ou seja, a história da Bíblia é a história desse Deus que salva, desse Deus que intervém, que é poderoso e verdadeiro, se opondo às forças do mal. A Bíblia, como um todo, nos mostra, ilustra para nós essa batalha entre as forças das trevas e as forças da luz. A história da Bíblia é a história sobre Deus e os ídolos desse mundo. O que nós vemos no jardim do Éden e o que vem adiante é esse embate. No Éden, Adão e Eva acharam que sabiam mais do que Deus e se prostraram para adorar Satanás. Aliás, C.S. Lewis nos diz no livro Prefácio ao Paraíso Perdido, de John Milton, que Eva, ao recusar a reconhecer a autoridade do seu marido, a adorar a Deus, prestar-lhe culto, terminou por adorar um vegetal. Ela não quis o fruto, quer que aquele fruto tenha sido, ela cedeu, ela fez uma escolha. Nessa manhã, qual vai ser a sua escolha? Essa é a pergunta mais crucial, mais urgente de todas. Nessa noite, nessa manhã, se você não crê em Cristo ainda, qual vai ser a sua escolha? Adorar a Deus ou a um vegetal como Eva? Ou a um ídolo qualquer? Ou Dagon, ou Baal, ou qualquer outro ídolo que você constitua para si mesmo? Calvino nos diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Muitas pessoas acham mais fácil acreditar numa mentira. Seja a mentira católica romana, que prega um outro evangelho, um evangelho falso. Seja a mentira das seitas, das testemunhas de Jeová. Seja a mentira do misticismo que se vê em algumas supostas igrejas evangélicas. Aqui essas pessoas tiraram a Deus de suas vidas, estabeleceram para si mesmos um falso Deus, um ídolo. Por algum tempo parece servir, mas no final elas serão condenadas eternamente, posto que não estão em Cristo, não se arrependeram de seus pecados e colocaram a sua fé nele. Agora, não pense que por causa da tecnologia existente hoje, o que aconteceu no templo de Dagon
não acontece hoje. Na verdade, a arca do Deus, na verdade, mesmo hoje, continua enfrentando Dagon, continua enfrentando os ídolos do coração. A pergunta com que você tem de se deparar nessa manhã é uma questão muito antiga. E foi exatamente aquela a que já fiz referência, 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas ficar com o pé aqui, com o pé lá, vai, não vem. Não há neutralidade. Mas sabe qual foi a resposta do povo a essa inquirição, a essa injunção, a essa ordem, a essa pressão do profeta? Sabe qual foi a resposta daquele povo? Porém, o povo nada lhe respondeu. Tudo bem. Quando alguém não responde, já deu a sua resposta. Não quiseram a Deus. Então, irmãos e irmãs, essa história, nosso primeiro ponto, o que essa história nos ensina, nós vimos que ela ensina, primeiro, quem é Deus. Segundo, essa história nos ensina sobre a arrogância dos filisteus. Os filisteus pensaram que tinham controlado a Deus. Eles acharam que tinham derrotado a Deus na batalha. Eles acharam que o Deus deles era mais poderoso. Eles acharam que tinham saído bem. Eles estavam cheios de si. A arrogância deles tinha subido às alturas. Eles tinham comemorado. Eles tinham voltado para a casa deles. Eles eram arrogantes. É assim que é todo pecador. Todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados ainda é arrogante. Eles se ofendem quando se diz que Jesus é a salvação. Dizer que o homem é pecador, que Jesus é o único meio de salvação, isso os ofende. Isso desperta os demônios que estão neles. Isso os deixa enfurecidos. Mas essa passagem também nos ensina, não só a arrogância dos filisteus, nos ensina a estupidez dos israelitas. Os israelitas eram o povo de Deus. O que nós temos aqui, no texto que lemos, é mais um exemplo sombrio, sórdido, triste, trágico da autonomia humana. Eu não quero que ninguém me controle. Eu não quero que Deus, eu não quero que ninguém diga o que eu devo fazer. Eu não quero me colocar debaixo do governo de Deus. Eu sou autônomo. Ser autônomo significa que é a sua própria lei. Uma pessoa que trabalha como autônomo, ele não tem chefe. Ele levanta na hora que quiser, ele faz um bico ali, ele faz outro acolá, ele é autônomo. Tudo bem, não há problema a trabalhar por si próprio, por conta própria. Mas quando você quer ser autônomo em relação a Deus, você está trilhando o caminho da destruição. Porque Deus não lhe criou para ser autônomo. Deus lhe criou para que você o sirva, para que você o adore. E é o que nós vemos hoje. Os filhos, os jovens querem ser autônomos. Todo idiota quer ser autônomo. Todo cabeça oca diz que é senhor da sua própria vida. Eles são autônomos, eles dizem, mas eles estão seguindo o que a maioria quer. Estão seguindo o curso desse mundo. Estão sendo levados pela correnteza. Só pode remar contra a correnteza aqueles que estão em Cristo e são habitados pelo seu Espírito. E tem a sua palavra como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Uma última lição que essa história nos ensina é o triunfo de Deus sobre as forças das trevas. Apenas para enfatizar o que já foi dito. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vemos isso aqui. Quem é que vai triunfar? A igreja hoje está lutando contra tudo, contra tudo. Contra o STF, está lutando contra os governantes ímpios, os legisladores que legislam, que criam leis perversas. Mas isso, no final das contas,
não impedirá que a igreja continue avançando, alargando as suas fronteiras. A igreja é militante. O que significa ser militante? O que é uma milícia? Uma milícia é um grupo que está lutando, é um grupo armado que está lutando contra aqueles que são os seus inimigos. Eles estão prontos para a batalha. A igreja é uma milícia. A igreja é militante. Quando Cristo voltar, a igreja será triunfante. Ela terá vencido todos os seus inimigos. Deus, como Paulo diz na carta aos Romanos, colocará debaixo dos seus pés a Satanás. Mas agora, nós estamos lutando, nós estamos numa guerra. Você é crente? Você é convertido? De fato, não estou dizendo que você vem para a igreja, não estou perguntando isso. Não estou perguntando se o nome está no rol de membros. Estou perguntando, você está em Cristo? Cristo está sendo formado em você? Se estiver, você não tem escolha. Paulo diz na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades do ar. Não é uma escolha. Ou eu não sei se eu vou me alistar. Há países em que o serviço militar não é obrigatório. Aqui no Brasil é obrigatório. Infelizmente. Mas no reino de Deus é mais do que obrigatório. E aí você não pode dizer infelizmente. Você deve dizer felizmente, porque se você é salvo por Cristo, isso é tudo que você precisa. E uma vez que você foi salvo por Cristo, você é soldado dele nesse mundo. Se você não usar as armas que lhe foram dadas, problema seu. Você é que vai sofrer as consequências. Se você não estiver se preparando para a batalha, você vai ser alvo dos dados inflamados do maligno. E se for atingido, talvez você nunca tenha sido salvo. Quem não quer entrar na batalha, talvez nunca tenha nascido de novo. E não consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo mostra. Aqui nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, que nos conduz a toda a verdade. Você vê o Evangelho aqui nesse texto? Aqui nós temos a verdade de que Deus é triunfante, de que Ele é vitorioso, que Cristo ressuscitou, que o túmulo não pôde detê-lo. De maneira implícita, por inferência, é isso que nós temos aqui nesse capítulo 12. Nós temos o Evangelho. Quem está no controle da sua vida? Saiba que qualquer coisa que ocupe o seu coração, mais do que Jesus, é o seu ídolo. Você já parou para se examinar? Já pediu a Deus que sonde o seu coração? Vocês já fizeram isso, crianças? Vocês todas aqui, meninos, meninas, vocês servem a Deus de fato? Vocês se colocam sob a autoridade dos pais de vocês? Vocês pedem que eles leiam a Bíblia com vocês? Vocês oram de manhã? Vocês oram durante o dia? Vocês pensam no fato de que há um Criador? De que vocês estão respirando o ar que Deus lhes deu? Não há nenhuma atividade, não há nada que vocês façam mais durante o dia do que respirar. Se Deus não lhe desse o ar que Ele criou, vocês não conseguiriam viver. Vocês não estariam aqui. Vocês não comeriam, vocês não dormiriam, vocês não iriam brincar, vocês não se divertiriam, vocês não aprenderiam, vocês não leriam livros. Vocês só estão aqui porque Deus permitiu que vocês estivessem. Vocês reconhecem isso, crianças? Reconhecendo isso, vocês já se consideram crianças que têm Cristo no seu coração? Vocês foram batizados. Seus pais fizeram votos, exatamente, de criá-los no temor e na admoestação do Senhor. Vocês devem crescer para Deus. Meninos e meninas de Deus, mais para frente rapazes e moças, mais para frente ainda homens e mulheres que amam a Jesus Cristo e que o têm como Senhor das suas vidas. Então, irmãos e irmãs, essa é uma história sobre a soberania de Deus, sobre o triunfo de Deus em relação às forças das trevas. Não importa quem sejam os seus dragões, Deus continua grande e poderoso.
O escritor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 8, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Deus não mudou em seu poder. Ele nos diz, eu, o Senhor, não mudo. Você se lembra do que diz Paulo aos Tessalonicenses? O apóstolo estava alegre pelos Tessalonicenses. Porque os Tessalonicenses haviam deixado de servir os seus ídolos para servir a Deus. O que Paulo disse? Ele diz, capítulo 1, versículo 19, da primeira carta, como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. No caso dos filisteus, mesmo vendo que Dagom não passava de um pedaço de pedra, eles não deixaram de idolatrá-lo. E aqui você vê que a falta de fé é irracional. Você quer ser inteligente? Vocês querem ser inteligentes, crianças? Vocês vão ser inteligentes servindo a Deus. Bom, mas eu não tenho instrução. Bom, eu não fui para a escola. Um adulto pode dizer, eu não fiz faculdade. Você quer saber mais do que quem fez faculdade, do que quem é doutor? 2 doutorados, PhD nisso, naquilo, física nuclear. Tema a Deus. Você vai ver o que eles não enxergam. Você vai interpretar como eles não interpretam. Você vai ter a inteligência. Você pode não dominar as formas da matemática, cálculos e álgebras e datas, e ideias abstratas, mas você sabe o mais importante. Eles podem dominar uma área do conhecimento, mas eles não conhecem a Deus. Como os fariseus, os quais, mesmo vendo que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, os filisteus continuaram em sua idolatria, planejando, continuaram em sua idolatria, e teriam matado a Deus se pudessem, como os fariseus mataram a Jesus. Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, qualquer que seja o seu ídolo, ele é um vaso quebrado. É um pedaço de pedra, de escultura. Mas o grande Deus dos céus, não. Então, esse é o nosso primeiro ponto. O que essa história nos ensina. O nosso segundo ponto vai ser mais breve. Ele nos vem também na forma de uma pergunta. Qual a advertência que esta história nos faz? Nós não sabemos o que os israelitas estavam pensando aqui na história. Eles estavam enterrando os seus 34 mil mortos. A tristeza havia tomado conta deles. Talvez as pessoas mais piedosas tivessem perdido as esperanças, porque a arca da aliança tinha sido tomada e levada ao templo de Dagom. Não pode haver um momento mais desesperador do que aquele em que Jesus estava pendurado na cruz. O que estava se passando nas mentes daqueles discípulos? De Maria, a mãe de Jesus, das outras mulheres que o recebiam em casa, que cuidavam dele, já que ele andava por semanas e mais semanas, dormia no jardim do Getsêmani, descansava na praia. Aquelas mulheres que o viam e o alimentavam e aproveitavam para ouvir o seu ensinamento. Que será que todas aquelas pessoas que acreditavam nele, agora contemplando na cruz, sangrando copiosamente, pálido de tanto sangue que ele já havia derramado, a coroa de espinho na sua cabeça, os ferimentos profundos, o açoite nas suas costas, carne viva, o nervo, a expressão de dor, de angústia na sua face. O que será que elas pensaram? O que será que aqueles discípulos imaginaram? O que foi a mente deles? Os inimigos de Jesus tinham triunfado. Talvez alguns tivessem pensado, talvez tenha sido aquilo que pensaram os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando deixaram Jerusalém e foram caminhando naquela estrada empoeirada, tristes, cabisbaixos. Nós estamos tristes, em depressão, porque nós julgávamos que ele era a esperança de Israel, mas agora ele está morto e sepultado. Ele foi vencido. Tudo se desfez.
Não, irmãos e irmãs. Satanás não estava levando em consideração o poder de Deus. Da frieza do túmulo, Jesus saiu. Ele ressuscitou. O Deus a quem nós estamos reunidos para adorar nessa manhã é Deus Todo-Poderoso. Seus propósitos não podem ser frustrados. A sua vontade não pode ser impedida. Concluindo, jamais pense, nenhum de vocês, nenhuma das crianças, nenhum dos adultos, jamais pense que Deus está inativo. Quando você estiver deitado, dormindo, Deus está ativo. Quando você estiver desanimado, cansado, Deus continua atuando, governando o mundo. Quando você estiver sem forças, Deus mantém o seu poder infinito. Mesmo naquelas circunstâncias em que tudo parece perdido, Deus é Deus. Como Isaías 64 nos diz, Ele trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Vocês vão ter todas as razões desse mundo caído, todos os motivos para desanimar, para desfalecer. Vão se sentir abandonados, desprezados, perseguidos, sem forças. Mas lembrem-se disso. Deus trabalha para aquele que nele espera. E Ele é não somente verdadeiro, Ele é todo-poderoso e Ele é o Deus da salvação. Oremos. Deus bendito e amado, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Fortalece-nos. Tira-nos da comodidade. Faz por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Transforma vidas. Salva almas nessa manhã. Da Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém.